Caras, hoje pouca gente deu atenção para isso, mas caiu como uma bomba no cenário do futebol mundial uma apuração da Sky Sports, canal britânico, que, entre outras coisas, transmite a Premier League para a Inglaterra, um dos principais financiadores da Premier League no país. E eles fizeram uma apuração aqui de que o Liverpool e o Manchester United estão encabeçando junto à FIFA um novo torneio de clubes que mudaria os rumos do futebol mundial, e não é exagero dizer isso. Eu vou explicar para vocês do que se trata. Antes, claro, pedir o like para vocês aqui nesse vídeo, dizer sobre a promoção, repetir que a gente lançou, estamos próximos a completar aí 140 mil inscritos, então se você não é inscrito, já se inscreva para ajudar a gente a chegar nessa marca. Falta aí cerca de mais ou menos umas 400 pessoas, mas o mais importante não é isso, o mais importante é que na descrição desse vídeo eu vou deixar aqui um link para uma promoção lá no nosso Instagram, que é só você curtir o post, marcar 2 amigos no comentário e, claro, seguir a gente tanto lá no Instagram como no Twitter, que você já vai estar concorrendo uma camisa oficial do seu time de coração, uma camisa do Futeboteco oficial e também 2 copões aí do Futeboteco para você tomar sua cerveja. O sorteio vai acontecer já na próxima sexta-feira, tá? Numa live que eu vou fazer com o Felipe na parte da noite, ainda vou avisar o horário aqui, até quinta-feira eu aviso, mas deve ser por volta das 7 horas da noite, eu aviso, 7, 8 horas da noite por aí. Então vai lá, o link da promoção está aqui na descrição. Bom, como trouxe a apuração da Sky Sports, estou até na mão aqui para não falar nenhuma besteira, o Manchester United e o Liverpool estão encabeçando um projeto para mudar os rumos do futebol mundial. O que se trata? Seria um torneio de elite de clubes europeus com até 18 clubes. Tá, mas um torneio de elite com clubes europeus. Já tem esse torneio, certo? É a Champions. Errado, eles querem fazer um pontos corridos. Um pontos corridos que depois teria um mata-mata. E seria ali, por exemplo, 18 times, jogos de ida e volta durante o ano. Então a gente está falando de muitos jogos, depois um mata-mata para definir o campeão. Ou seja, eles pegariam os principais clubes da Europa, tirariam tanto dos seus torneios nacionais, porque óbvio, não dá para você disputar, por exemplo, o Real Madrid, disputar o Campeonato Espanhol, a Champions League, mais um torneio de 30 e poucas rodadas, sem contar o mata-mata. Seria um torneio voltado para 18 clubes na Europa. É claro, isso aqui vai ter muita reclamação das ligas, que vão se quebrar se isso acontecer, e da própria Champions League, que é o principal torneio de clubes do mundo, que sem os principais clubes da Europa, tende a ter uma relevância muito menor. Então, começa por aí. Mas a gente está falando aqui de uma movimentação de muita grana. Segundo apurou a Sky Sports, o banco americano JP Morgan estaria em negociações para financiar o projeto que renderia aí para os clubes cerca de 6 bilhões de dólares anualmente, 33 bilhões de reais na cotação atual, 36,5 bilhões de reais na cotação atual, ou seja, os clubes que participassem desse torneio de elite, além de eles jogarem menos, porque eles teriam de 2 torneios, ou seja, do Nacional e da Champions, eles teriam apenas um torneio só para disputar, que renderia muito mais para eles, eles simplesmente acabariam com a maneira como a gente conhece o futebol mundial hoje em dia, acabariam com os times de menor expressão. Imagina o Campeonato Espanhol sem Barcelona e Real Madrid, Atlético de Madrid, só com o resto. Imagina, porque aqui fala que 5 clubes ingleses estariam reunidos entre esses 18. Imagina a Inglaterra sem Manchester City, United, Liverpool, que mais? Arsenal e Tottenham, que seja, Chelsea. Imagina uma Premier League sem esses 5 principais clubes, falei 6, mas 5. Imagina uma situação dessa. Não está claro ainda o processo se vai ter divisão, segunda divisão, se eles criariam uma segunda divisão disso, é bem provável que sim. Mas a gente está falando aqui de uma questão, inclusive de um campeonato que não é daqui 10 anos. A ideia dos caras é começar em 2022. Daqui 2 anos, 1 ano e meio, cara, a gente já está no final de 2020. Imagina isso, se começar no mês de 2022, assim que inicia a temporada europeia, a gente está falando de um pouco menos de 2 anos. Então será que a gente vai ter a última edição da Champions League? A próxima vai ser a última? E aí eu falo, claro, a UEFA vai bater nisso pra caramba, porque, meu Deus do céu, o que vai acontecer com a UEFA depois disso? As ligas que são muito fortes, tanto a própria Premier League, como a La Liga, como a Série A Team, como a Bundesliga, óbvio que eles vão bater muito nisso aqui, vão pressionar demais para isso aqui não acontecer, porque seria a morte, não a morte, mas assim,
seria o rebaixamento virtual de todos os clubes médios e pequenos desses países, porque ficariam completamente no limbo, disputariam um campeonato nacional sem nenhuma relevância, porque não contaria mais com os grandes clubes de todos esses países. Então, não sei, acho muito difícil que isso aqui aconteça, mas a gente precisa se lembrar que, observando esse valor aqui, que junto desse banco norte-americano que a FIFA poderia proporcionar aos clubes, se os clubes quiserem, não tem o que fazer. Não tem o que fazer, porque o que acontece? Para muitas competições nacionais terem conseguido pressionar os clubes para que se adequassem às suas posturas, inclusive com relação a repasse de verba de televisão, porque lá em 2015, Barcelona e Real Madrid eram completamente contra a mudança, a obrigatoriedade da negociação coletiva, né? Eles queriam que a negociação continuasse sendo feita individualmente porque eles ganhavam muito mais que os seus rivais espanhóis. Só que eles foram obrigados e pressionados pela Liga, porque se eles fossem, sei lá, expulsos do campeonato, eles não teriam mais como se classificar para a grande competição que lhes importa financeiramente e midiaticamente, que é a Champions League. No momento que uma outra competição europeia que preenche o calendário desses times ainda consegue contornar um problema que esses times reclamam tanto, que é o problema de calendário, diminuiria o número de jogos que esses times disputariam ao longo do ano. Ou seja, você resolveria um grande problema. E ao passo de tudo isso, você pagaria mais para esses clubes. Eu não vejo por que individualmente os clubes não queiram participar dessa nova ordem mundial aí, que seria esse torneio da FIFA. Entendeu? Seria uma espécie, para fazer aqui uma comparação, inclusive pelo modo do torneio, uma NBA do futebol mundial. Eles pegariam a Europa, transformariam como se fosse num país e fariam um torneio ali europeu, ida e volta, com a fase regular, né? Jogos de ida e volta em 2 turnos, e depois um mata-mata, playoffs. Eles poderiam inclusive aumentar esse número de jogos dos playoffs, já que eles jogariam menos ao longo do ano, para dar assim mais valor, mais verba para esses clubes. Então, cara, isso aqui não tem como defender. Isso aqui mudaria completamente os rumos do futebol mundial, faria com que existisse uma elite muito mais rica. Esses 18 clubes seriam muito mais ricos do que são hoje, mas você simplesmente acabaria com os clubes médios e pequenos do restante da Europa, que disputariam competições sem o menor apelo. Quem que assistiria os campeonatos nacionais sem esses clubes, sabe? E outra... Muita gente até falou, conversando comigo aqui em off, estava falando com o Renan, cara, isso inclusive impactaria no mercado brasileiro, porque a gente sabe que a verba de muito clube brasileiro é galgada na venda de jogadores para o exterior. E muitas vezes a gente vende jogadores para times médios. O Pedro, quando saiu do Fluminense, sei lá, foi para a Fiorentina, né? Fiorentina é um time que não estaria nesse bolo de elite desse campeonato. A Fiorentina teria condição de vir aqui e pagar o que pagou pelo Pedro? É muito difícil. Ou seja, ao passo que os clubes ficariam menos reféns de perder seus jovens talentos para esses times, porque a concorrência seria menor, afinal a gente está falando só de uma restrição de 18 times, que seja 36 numa segunda divisão que existisse, ao passo que isso aconteceria, a gente está falando também de uma situação que muito clube depende dessas vendas para clubes secundários da Europa para conseguir fechar suas contas aqui no Brasil. Então seria uma mudança brutal que mudaria o futebol mundial sobre todas as plataformas. A gente não está falando aqui de um tabloide, tá? O The Sun, a gente está falando da Sky Sports, o maior canal esportivo da Inglaterra, do Reino Unido. E é uma apuração muito forte. Eles deram nome aos bois, falaram o nome do banco que está financiando, colocou a FIFA, colocou os 2 clubes que estão encabeçando, que são os 2 principais clubes da Inglaterra. Então tem muita coisa aqui se desenrolando. Vamos esperar para ver o que vai acontecer, mas não tem como defender isso. Mudaria os rumos do futebol mundial para pior. Seria um puta torneio legal de assistir, com só jogos maravilhosos? Seria. Mas a gente não pode defender a morte dos clubes médios. A gente não pode defender que o Alavés simplesmente desapareça, que o Villarreal, o La Coruña, que já foi campeão espanhol, desapareça, que o Leeds United, que tem uma história tão bonita de volta, clube tão grande, desapareça, com o Aston Villa, está liderando aí a Premier League, né? Liderando não, está com 100% de aproveitamento, mas está próximo da liderança ali, desapareça. A gente não pode defender uma coisa dessas.
Os torneios nacionais são importantes do jeito que eles são. Sou completamente contra isso aqui, por melhor que fosse eu ligar final de semana e ter jogos maravilhosos todos os dias pra gente assistir, todos os finais de semana. Por melhor que fosse isso, não dá para defender o fim dos campeonatos nacionais como eles são feitos hoje, o fim da Champions League. Sou completamente contra, eu quero saber a opinião de vocês. Deixa aí, deixa o like se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, compartilhe essa notícia com seus amigos nos grupos de WhatsApp, porque embora eu tenha saído lá no Globoesporte.com e outros vários sites brasileiros que deram a repercussão aqui da Sky Sports, pouquíssima gente tem falado a respeito. Então acho bastante importante a gente difundir um pouco mais esse assunto, até para colher maiores informações, maiores opiniões do que a galera aí pensa a respeito do que seria esse torneio de elite, que ainda não tem nome, é importante dizer. Beleza? A gente vai se falando, grande abraço e até o próximo vídeo.